Olá, tudo bom? Vamos falar sobre o medo. Como lidar com o medo? O medo que é um sentimento inicial, base, um sentimento daqueles primeiros primitivos, vamos dizer assim, né? Que todo ser humano tem, que nós nascemos e sentimos ele logo no começo. O medo que nos acompanha desde o nascimento até o fim da vida. E o medo que a gente vai ter que saber lidar para conseguir vencer os obstáculos, melhorar, crescer, amadurecer. O medo que é necessário para a gente conquistar as coisas. A gente tem que controlar, dominar o medo para conseguir vencer, né? Ter um sucesso, ter felicidade. O medo não vai desaparecer, não vai sumir, mas a gente tem que saber lidar com ele. Como a gente gerencia isso, como a gente controla. Todos nós temos medos. E medos é um sentimento que nos mantém salvos, que nos mantém seguros, né? É através do medo que a gente consegue ter precauções, prevenções, e em cima desse medo nós temos atitudes, comportamentos e nós agimos, né? O medo é um gatilho para nossa ação, emoção, né? Para a gente conseguir fazer algo. Então, o medo está conosco a todo momento. Muitas pessoas não gostam, né? Ele é, vamos dizer assim, odiado. Mas o medo tem diferenças e tipos de medos, né? Eu vou nomear aqui, não sei se cientificamente tem algum outro tipo de nomenclatura para isso, mas tem o medo real, o medo, vou dizer assim, físico, que é um medo realmente de pânico. Por exemplo, se você está andando na África, você encontra um leão próximo de você, você vai ter um medo real de morte. Ou se você encontra um outro animal feroz, você acaba sendo picado talvez por uma cobra, uma serpente, você vai ter um medo real. Um medo realmente tipo de perder a vida. Então, algumas situações, para alguns cenários, o medo é uma precaução para nós conseguirmos nos salvar, né? A gente manter nossa vida. Então, são medos físicos. Realmente isso pode te afetar, realmente isso pode acontecer. Se você está, por exemplo, no meio do mar e às vezes você não sabe nadar, está como você não sentiu o pé, você pode estar um medo real de se afogar. E isso pode acontecer. E é comum de acontecer. Então, o medo, vamos dizer assim, físico, o medo real, é aquele medo que realmente causa um risco de vida muito alto, uma probabilidade de você perder sua vida muito alta devido a alguma ameaça iminente. Tá? Esse é o medo físico. E esse medo físico, esse medo real, ele é totalmente necessário, ele é importante para você se salvar, e ele não tem o que fazer, é o nosso sistema nervoso ali que entra em ação, ou tem pessoas que travam, tem pessoas que correm, tem pessoas que gritam, tem pessoas que faz tudo ao mesmo tempo. Esse medo normal, temos que manter e tá tudo bem, ok? Não é sobre esse medo que eu quero falar. Eu quero falar sobre o outro medo, que é um medo, eu vou nomeá-lo aqui como psicológico. Um medo que vem mais do nosso subconsciente, vem da nossa mente, que não necessariamente ele vai ter uma probabilidade de você perder sua vida devido a esse medo. Porém, ele te afeta tanto quanto o medo físico. Você fica nervoso, começa a suar, começa a trava, você quer correr, quer fugir, quer gritar, fica irritado. Ele talvez gera as mesmas emoções e sentimentos em você. Já há estudos, né, que a nossa mente, os nossos neurônios se comportam da mesma forma com o medo físico, com o medo psicológico. Então, é aquele medo que ele não vai te matar, mas talvez você fique tão impressionado que isso possa causar algum outro efeito colateral negativo. Por exemplo, se você tem medo de elevador, você entra no elevador e você fica em pavor, num medo extremamente grande daquilo, que talvez não tenha nenhuma ameaça real ali, porém você tem medo de ficar num lugar fechado, algo nesse sentido. Então, esse medo te afeta a nível de você não conseguir pegar um elevador, não conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Esse eu vou nomear de medo psicológico. Esse medo psicológico a gente tem que saber tratar e lidar. Porque na maioria das vezes, no nosso mundo atual, na nossa civilização mais urbana, o medo físico quase não existe. A não ser que você seja aventureiro, você vai fazer algo muito radical, dificilmente a maioria das pessoas estão expostas a um medo realmente físico. Então, o medo psicológico é a grande maioria dos nossos receios e medos. O nosso dia a dia,
ainda mais uma cidade urbana, né, ou num contexto assim, você tem muitos medos psicológicos. E esses medos normalmente surgem por traumas, problemas na infância que a gente talvez não tratou, não lidou, ou teve algum tipo de uma experiência negativa que você acabou gravando isso e você hoje tem um receio, uma repulsa por qualquer situação que lembre aquilo, tá? O medo psicológico, ele te trava. O medo psicológico impede de você conquistar realizações, sonhos. Se você tem um medo exagerado, se você tem vários medos psicológicos, ou muitos medos psicológicos, provavelmente você vai ter muita dificuldade de conquistar as coisas na vida. Provavelmente você vai ter dificuldade de crescer. Provavelmente você vai ter dificuldade de ser feliz. Porque você vai ficar sendo refém desse medo, tá? Vou te dar um exemplo. Se você tem medo de alturas e medo de pegar avião, como você pode viajar, conhecer o mundo, conhecer lugares diferentes, bonitos, bacanas, se você não pegar um avião? Né? É impossível você ir de carro para todos os lugares, né? Ou de mar, sei lá, nadando, navio. Então você precisa pegar avião para conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Se você tem esse desejo, esse sonho de conquistar e ter experiências marcantes, você tem que superar seu medo de avião, se você tem esse medo. Eu tenho medo de altura e eu não gosto de avião. Mas eu sei que para mim conquistar e ver algumas coisas, conhecer alguns lugares, eu preciso andar de avião, né? Voar. E eu já andei com medo, mas eu fui. Né? Então o medo, ele não pode parar. William, eu tenho medo, mas eu consigo avançar, consigo ir além. Ótimo, né? Igual como eu falei, esse medo não vai sumir, não vai desaparecer, mas você tem que gerenciar, controlar. Então, gerenciar e controlar mesmo que você tenha medo de algo, você não evita que o seu medo cresça suficientemente para travar você. Então, você consegue fazer as coisas através do medo. Ou mesmo com medo, você viaja. Mesmo com medo, você consegue fazer tal coisa. Mesmo com medo, você avança. Esse é o cenário ideal, esse é o ponto ideal. Que o medo não possa te travar, você dizer não para ótimas oportunidades, ótimas situações, porque você tem medo. Tá? O medo pode surgir em diversos lugares, né, em diversas coisas. Talvez você tenha medo de falar em público. E esse medo trava de você ser promovido, ser reconhecido, ter oportunidades bacanas, reconhecimento, porque você não consegue falar em público. Porque você tem medo. Um medo talvez de o que as pessoas vão achar, um medo de rejeição, que talvez isso não vai te afetar, não vai te machucar, mas o seu medo é tão grande que você não consegue fazer isso. Então, como a gente pode lidar com o medo? Como nós podemos fazer algo para que isso seja minimizado e você tenha controle? Acho que o primeiro ponto é identificar o medo. Você tem que saber de onde esse medo vem, o porquê ele vem, o que é esse medo, né? Então, a pergunta que eu te faço é, por que você tem esse medo? Da onde ele surgiu? Né? O que aconteceu? Alguns medos, você talvez, por exemplo, quando você era criança, você quase se afogou numa piscina e hoje você não consegue mais nadar. A piscina pode ser a mais rasa possível, mas você não entra na água. Então você teve uma memória negativa no passado, isso ficou fixo e você nunca mais superou isso. Então, talvez você já tenha essa ciência, talvez você não saiba. Então, o ponto primeiro inicial é, identifique o medo. Da onde ele surgiu? Foi alguma experiência negativa? Foi alguém que te falou alguma coisa e você acreditou e você não tem experiência? Ou é simplesmente por impressão? Não, eu tenho a impressão que isso é ruim e pode acontecer. Às vezes, existe alguns jornais, algumas situações que você pode você receber várias notícias ruins e isso impacta no seu contexto, nas suas ideias, e isso você fica com medo. Né? O noticiário hoje, infelizmente, ele vende muito medo. Então talvez você tenha um medo que nem é seu, mas foi plantado em você. Então tome cuidado com isso. Né? O que você consome, o que está alimentando o seu medo. Tome muito cuidado. Então, o primeiro ponto é identificar. Depois de você identificar, você vai ter que tomar uma dose de coragem, de ousadia e começar a enfrentar ele. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela registra talvez o último fato. Então você teve uma experiência negativa, aquela experiência foi guardada. Como você vai trocar essa experiência negativa? Você tem que trocar a experiência negativa por experiências positivas. Então, uma negativa, positiva, 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 positiva. Até que essa negativa não vai ter tanta mais influência em você. Então, quanto mais experiências positivas em cima daquelas negativas, mais fácil você vai
conseguir lidar com esse medo, mais fácil você vai conseguir diminuir isso. Então imagine o mesmo exemplo da piscina. Você teve uma experiência negativa no passado, nunca mais reviveu isso. Então você ficou registrado com um momento negativo. Então você tem que enfrentar e talvez ir numa piscina novamente. Nem que seja uma piscina de criança, uma piscina pequena. Nem que você tenha lá e você vai entrar na piscina, vai ficar lá e vai ficar tranquilo. E você vai falar, não aconteceu nada. Depois você vai de novo, no dia seguinte, não aconteceu nada. Depois você vai uma piscina um pouquinho maior, de um clube, de algum lugar que não aconteceu nada. Não aconteceu. Então você vai com mais frequências começar a nadar, a entrar na piscina, entrar na água, só para você tirar esse receio. Quanto mais memórias positivas você for entrando, o seu cérebro vai começar a associar do que tipo, a água não é um perigo, ou a água não é tão perigosa quanto eu imaginei. Não, na verdade eu consigo me dar bem na água. Então, todos esses registros vão ficar fixados na sua mente. Com o tempo, com uma frequência, com uma quantidade, você vai ir tanto na piscina que o seu cérebro vai entender. Aquele medo talvez foi no passado, eu era criança e realmente não entendi. Agora você está mais maduro, você cresceu, então você já consegue lidar com coisas diferentes e isso hoje não é mais um impacto para você. Mas você vai ter que enfrentar o medo, você vai ter que ir de frente com ele. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, por mais que você tenha medo. Faça com pessoas que possam te apoiar, te acompanhar. É claro, eu sempre recomendo um psicólogo. Converse com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. Tenha um terapeuta ali para te apoiar nesses momentos. Mas em frente. Pequenos avanços, pequenos passos para você superar essa situação. Você superar esses pontos. Tá? Então isso ocorre para diversas outras situações. Talvez você tenha medo de andar de bicicleta, talvez você tenha medo de dirigir, talvez você tenha medo de não sei, de ir no parque de diversões, não sei, qualquer tipo de medo que você tenha, que talvez você hoje tem que revisitar, enfrentar para você superar essas coisas, tá? Tem até um desenho, né, uma ilustração que mostra um elefante grande amarrado pela perna com umas correntes, né? E ele é amarrado desde criança. Hoje o elefante é grande, ele pode quebrar aquelas correntes a qualquer momento, mas ele tem uma mente ainda infantil, como ele não tivesse força para superar aquilo. Mas o elefante já tem, né? Ele é maior, mas ele não se deu conta que aquilo que afrontava ele quando ele era menor, hoje não afronta mais, hoje não faz mais frente, hoje não tem resultado. Então, esses medos psicológicos muitas vezes surgem na nossa infância e hoje não tem mais efeito. Só que se você não revisitá-los, se você não enfrentá-los, eles sempre vão te empreender. Sempre vai estar preso a você e vai te limitar, vai te deixar num ambiente fechado. Vença os seus medos, enfrente medo a medo, pequeno a pequeno. De novo, não estou falando de medo real, que realmente você tem que tomar cuidado com isso, mas medo psicológico. Medo que outras pessoas fazem e você fala, por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho tanto receio, porque eu tenho tanto pavor. Trate eles, enfrente eles e consiga superá-los. Só assim você vai conseguir crescer, vencer e realizar seus sonhos. William Paulino aqui e até o próximo vídeo.